Bem-vindo a mais um vídeo aqui do Diário da Vida. É a tua primeira vez aqui no canal? Você nunca assistiu nenhum vídeo aqui? Muito prazer, eu sou a Vanessa. Eu estou te convidando a assistir esse vídeo até o final. E se você gostar, inscreva-se no canal, tá cheio de vídeos com muitos temas diferentes. Aquele tipo de tema que todo mundo gosta de saber um pouquinho mais. Assiste os outros vídeos, se inscreve, compartilha nas tuas redes sociais e pede para todo mundo se inscrever também. É um canal feito para você, onde você pode sugerir todos os temas que você gostaria de encontrar por aqui. Deixe o seu comentário, a sua pergunta para o quadro Respondendo Vocês e a sua sugestão de conteúdo, dizendo o que você gostaria de encontrar aqui no canal, sobre o que nós vamos falar no próximo vídeo. Fique à vontade para deixar o seu comentário, que vai ser muito bem-vindo, e a sua participação aqui no canal é muito importante para eu poder trazer aqui temas que vocês realmente gostam de saber um pouco mais e querem entender melhor, conhecer melhor diferentes tipos de assunto. É muito importante para mim saber como fazer para trazer algo que realmente vai agradar, que você vai gostar muito e que vai fazer muito bem para a sua vida. E o vídeo de hoje é sobre pessoas quietas. Não é pessoas tímidas, é diferente. Vou explicar um pouco melhor sobre esse universo das pessoas quietas. Neste vídeo eu vou trazer várias qualidades das pessoas quietas. Será que você vai se identificar? Você se considera uma pessoa quieta, de poucas palavras? Você conhece alguém que seja assim? Eu decidi trazer esse tema aqui para o canal porque eu já fui vítima de bullying na minha família, com os meus tios, meus primos, por ser uma pessoa muito quieta, há alguns anos atrás. Hoje as coisas são diferentes, faz bastante tempo que eu não ouço nenhuma piadinha como eu ouvia antes. Vou contar um pouco da minha história, vou trazer muitas coisas interessantes sobre pessoas quietas que você vai se surpreender. Fica aqui neste vídeo, assiste ele até o final e deixa o seu comentário. Você já se inscreveu no canal? Se você ainda não se inscreveu aqui no Diário da Vida, o que está faltando para você se inscrever? Me conta. O que eu preciso trazer aqui para você, para fazer você se inscrever? Um vídeo sobre o quê? Algum tema muito importante que você esteja precisando na tua vida? É só me contar. O que você quer ver aqui no canal? Se inscreve logo, clica no sininho para acionar ele, para receber todas as notificações de vídeos novos, senão o YouTube não vai te avisar quando tiver novidade aqui no canal. O que são pessoas quietas, então? Vamos falar sobre esse universo das pessoas caladas, silenciosas, tranquilas, serenas, preservadas. Eu me identifico muito com esse perfil. Eu sou uma pessoa assim, de poucas palavras, principalmente quando eu não quero falar com alguém. Quando eu não tô boa para conversa. Eu sou aquele tipo de pessoa que responde com monossílabos, deixando bem claro que eu não tô afim de conversa mesmo. Mas nem sempre é assim. Tem muitas coisas, muitos temas que eu gosto de falar, que eu gosto de comentar. Foi por isso que eu criei esse canal, para mim poder falar sobre as coisas que eu gosto de falar e com quem, para quem vai saber me ouvir, me entender e saber do que eu tô falando.
vou falar aqui no canal com pessoas assim como você, que pensam de uma maneira semelhante, que vão compreender tudo que eu falar, que sabem que tudo é real, que essas coisas, esses mistérios da vida existem. E pessoas assim como você, que estão em busca de conhecimento, de evolução, através de palavras e de mais conhecimento sobre esses assuntos, que muitas vezes pessoas tapam os ouvidos para não ouvir o que nós temos para falar, porque não querem aceitar aquilo que nós cremos, que são todas essas verdades da vida. Então, essas pessoas quietas, elas não são pessoas tímidas. Porque se eu fosse uma pessoa tímida, por exemplo, eu jamais estaria aqui na frente de uma câmera falando um monte de coisa, contando um monte de história para o mundo assistir. Pessoas tímidas não fazem isso. Eu me considero sim uma pessoa quieta, reservada, silenciosa, de poucas palavras. Porque eu penso muito antes de falar alguma coisa. Eu conheço pessoas que não pensam antes de falar, que simplesmente despejam um monte de palavras movidas pelo impulso, sem ao menos pensar nas consequências que essas palavras despejadas em cima de alguém podem gerar, sem pensar que essas palavras podem magoar ou ofender alguma pessoa. Já vi pessoas fazendo isso. Eu conheço pessoas muito próximas a mim que fazem assim, que são assim, que falam no impulso sem pensar no que estão falando e acabam magoando muitas pessoas. Aquele tipo de pessoa que não leva desaforo para casa, que fala tudo o que dá vontade de falar. Nós ainda vamos conversar mais sobre essas pessoas, sobre diferentes personalidades. Vamos estudar mais sobre personalidades tão diferentes que existem por aí. Mas o vídeo de hoje é sobre pessoas que são o contrário de tudo isso, que são mais reservadas e que pensam antes de falar. Eu sou o tipo de pessoa que eu penso muito. Se aquilo que eu vou falar é necessário, se é verdade, se vai fazer alguma diferença naquela discussão, se pode ajudar alguém aquilo que eu tenho para falar. Às vezes, tá todo mundo reunido, conversando um monte de assuntos diferentes que eu não domino, que eu não entendo nada daquilo, e eu tô lá quietinha no meu canto só ouvindo, analisando e fazendo aquele exame de consciência, olhando para dentro, pensando o que eu estou sentindo em relação a esse ambiente, a essas pessoas, a esse tipo de conversa, tirando as minhas próprias conclusões sobre aquele assunto. Às vezes eu não tenho nada para falar sobre aquilo mesmo e é bem preferível ficar quieto, calado, do que falar uma bobagem, do que falar uma coisa que não tem nada a ver, ainda passar vergonha só por falar. E muitas pessoas não entendem este jeito de ser. Eu conto para vocês que o meu silêncio incomoda muitas pessoas. Vamos falar mais sobre isso em outros vídeos aqui no canal. Você já percebeu isso acontecer em algum momento da sua vida? O silêncio de alguém incomodar outras pessoas? Por que isso acontece, hein? Por que as pessoas se incomodam com o teu silêncio? Silêncio é muito importante em várias ocasiões. Principalmente quando você não tem nada importante para falar, que vai edificar aquele assunto. É bem preferível você ficar quietinho no teu canto do que falar uma bobagem. É mais elegante ser quieto, calado, silencioso, do que abrir a boca, falar só por falar e acabar
escorregando naquilo que vai dizer. Que às vezes pode até ofender alguém. Ou ser bem deselegante. Eu acho que a partir dos meus por volta de 8 anos, por volta de 15 anos, eu sofri duras críticas dentro do grupo familiar, dos tios, dos primos. Eu acho que isso aconteceu mais predominante do lado paterno do que do lado materno. Do lado materno eu até nem tenho muita lembrança desse tipo de comentário que faziam a respeito do meu silêncio, mas é do lado paterno. Eu sofria bullying mesmo, do tipo assim das pessoas se incomodarem tanto com o meu jeito quietinha de ser. Eu era muito, muito mais quieta, muito mais silenciosa do que eu sou hoje. Hoje eu sou uma pessoa mais sociável, perto do que eu era naquele tempo. E então, quando todo mundo estava lá conversando, a Vanessa estava lá no meio, quietinha, só observando, não abria a boca. E isso incomodava as pessoas de um jeito que até hoje eu fico me perguntando, por quê? Como assim? As pessoas, os meus tios, eles olhavam para mim e sempre diziam, ai, fala alguma coisa, Vanessa. Como é que essa guria não cansa de tanto falar? Essa guria deve estar com a boca doendo de tanto falar, mas para de falar um pouco, guria. Ai, eu chego a me arrepiar só de lembrar de tudo isso que eu ouvia. De tudo isso que eu ouvia quando eu era criança e até mesmo quando eu era adolescente. Quando eu comecei a estudar mais a doutrina espírita, uma das primeiras coisas que eu aprendi foi que a origem de tudo o que acontece na nossa vida hoje pode estar no passado, seja nessa vida ou numa vida passada. E aí eu comecei a fazer algum exame de consciência para ver como que eu me tornei uma criança tão quieta, se na primeira parte da minha infância eu não era tão quieta assim. Ao contrário, eu era uma criança que falava até demais. E aí eu percebi que teve uma mudança. Era quando essa Vanessa que falava até demais recebia algum xingão em casa. Quando meus pais diziam, você não devia ter falado aquilo. Você não podia ter falado tal coisa. Pra que tu foi falar aquilo? Pra que abre a boca pra falar isso? Ou então, na hora que eu falava algo que não devia, eu sentia olhares de repressão deles. Ou um beliscão, ou uma cara feia, me reprovando naquilo que eu tinha falado. E eu entendia que eu tinha falado que não devia, que não era para mim ter falado aquilo. E eu sabia que o xingão ia vir depois. E vinha. E daí isso eu percebi que foi o que aconteceu para eu me tornar uma Vanessa mais calada. O medo de levar um xingão por falar algo que não devia. Então esse medo gerou uma Vanessa que preferiu não falar mais nada para não levar nenhum xingão. E foi isso que começou a acontecer. Eu acho que foi aí por volta dos 8 anos essa mudança. A Vanessa, ela era o tipo de pessoa que chegava calada, permanecia quieta e saía muda. E isso incomodava muitas pessoas. Muitas pessoas se sentiam incomodadas com esse meu silêncio.
as pessoas olhavam para mim e parece que aquilo perturbava elas tinham que falar, tinham que soltar uma piadinha dessas. Ai, fala alguma coisa, guria. Ai, tu não cansa de falar. Ai, mas tá quieta. Ah, o rato comeu a língua dela. Ai, era muita piadinha assim que eu ouvia. Até uma parte ali da adolescência eu levava isso na brincadeira, claro. A gente tinha que levar na brincadeira porque eles estavam brincando. Naquele tempo a palavra bullying não existia. Então eu levava na brincadeira, eu dava risada. Mas no final da adolescência isso começou a incomodar. A partir dos meus 15 anos, eu comecei a falar um pouquinho mais, porque daí eu já entendia, né, de alguns assuntos, eu podia dar minha opinião. E tinha pessoas que se dedicavam a me ouvir. Pessoas que me olhavam e sentiam um certo interesse em conversar comigo, a chegar perto, me perguntar alguma coisa. Quando as pessoas me perguntavam, eu respondia normalmente da melhor maneira possível aquilo que eu sabia. Quando tinha algum assunto que eu sabia, que eu dominava, eu podia dar minha opinião. Eu já era mais sociável por volta dos 15 anos. Para vocês terem uma ideia, quando eu tinha 18 anos eu já era mais sociável assim. Mesmo assim, ainda existia pessoas que se incomodavam com o meu jeito quieto. Tava todo mundo falando um monte de assunto e eu não dominava aqueles assuntos, não entendia nada daquilo. O que eu ia falar, né mesmo? Falar para quê? Não tinha o que falar. Então eu ficava quieta no meu canto, apenas ouvindo, acompanhando ali as pessoas conversando. Mas sempre tinha alguém que se incomodava com esse silêncio e largava uma piada. Teve uma vez a gente foi passar um Natal na casa de uma tia minha e lá tinha uma mulher que eu nunca tinha visto. Ela também nem me conhecia. Essa mulher, ela se sentiu tão incomodada com o meu jeito calada de ser, mas tão incomodada que até o final do dia ela estava me chamando de telefonista. De tão incomodada que ela se sentiu ao olhar para mim e me ver uma adolescente quieta, tranquila no meu canto. Se era para dar risada, eu dava risada. Se o assunto era divertido, se era para dar minha opinião, eu dava. Eu respondia quem me perguntasse alguma coisa. Eu era uma pessoa tranquila, normal. Eu já não era mais aquela quietinha de sempre. Eu já tinha 18 anos quando isso aconteceu. E essa mulher, ela se sentiu muito incomodada com o meu jeito quieta de ser. Ainda bem que umas horas da tarde ela foi embora, porque eu já estava chegando no meu limite. Naquele tempo eu já tinha descoberto isso, que eu tinha um limite para tudo. E quando alguém conseguia fazer eu chegar nesse meu limite, eu explodia. Hoje, a Vanessa mais zen, mais espiritualizada, é muito difícil alguém fazer eu explodir. Dá bastante trabalho para isso acontecer. Mas naquele dia eu estava percebendo que a coisa já estava vindo aqui para me responder ela, para me falar alguma coisa, para me botar para fora. O negócio estava crescendo, tava vindo um nó na garganta ali que eu ia despejar alguma coisa para cima daquela mulher. Ainda bem que ela foi embora e eu pude ficar mais tranquila durante aquele dia. Eu acho que essa foi uma das últimas vezes que eu passei por esse tipo de situação, de sentir as pessoas tão incomodadas com o meu silêncio. Hoje em dia ainda existe, né? Hoje eu sou outra pessoa, eu sou mais simpática, eu sou a brincalhona da família, eu levo tudo na brincadeira, eu faço piada com todo mundo, tudo que é assunto eu levo pelo lado de palhaça mesmo. Mas mesmo assim ainda tem pessoas que às vezes eu percebo olhando para mim
e pensando: ai, essa guria que não fala com ninguém, a entupida que não fala com a gente, essa criatura, o que ela deve estar pensando, que não fala, que não conversa, que coisa estranha essa guria. Muitas pessoas pensam isso de mim. Tem pessoas até que nem gostam de mim por causa disso, do meu jeito quieta de ser e por causa de outras virtudes que eu tenho. E que essas pessoas não conseguem despertar esse tipo de virtude. E aí, né, a gente não consegue agradar todo mundo. Fazer o quê? Então, essa é a minha história. Eu confesso para vocês que a criação desse canal me ajudou muito nessa questão, assim, de me expressar melhor. Vocês não têm noção do quanto foi tenso gravar o primeiro vídeo, quando eu decidi criar o canal. Eu gravei o primeiro vídeo 7 vezes, até ficar alguma coisa decente, que desse para publicar. Eu nunca tinha colocado a câmera do celular de frente para mim, eu nunca tinha falado nada de vídeo, alguma coisa assim. Então foi muito complicado mesmo. Mas depois do primeiro, eu percebi que eu tinha nascido para aquilo. Com o passar do tempo, eu fui melhorando nisso. E hoje, toda essa dicção, todo esse jeito de falar na frente da câmera me ajuda muito no meu dia a dia. Eu me tornei uma pessoa mais comunicativa, o meu jeito de falar melhorou muito. Então, isso me ajuda bastante a me tornar uma pessoa bem melhor. E o passar do tempo, o estudo, a evolução que eu tive durante todo esse tempo de estudo da doutrina espírita, do despertar para a espiritualidade, tudo isso me ajuda a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Mas nós vamos conversar muito mais sobre isso em outros vídeos. Se for do seu interesse, deixe aqui nos comentários dizendo que você quer saber um pouco mais sobre as minhas histórias. Tem muita história por aqui. Tem a história do bullying, por sinal, que foi os primeiros vídeos que entraram aqui no canal. Uma história de bullying que aconteceu comigo durante a faculdade. Não foi por ser quieta demais, foi por ouvir demais, gente. Vocês acreditam nisso? Eu sofri bullying na faculdade por ouvir demais? Dá uma olhada nesses vídeos. Eu te aconselho a assistir o Diário do Bullying. São 8 vídeos de curtinha duração que tem aqui no canal. Foram os primeiros que eu gravei. E é uma história assim que a espiritualidade me ajudou a enfrentar toda aquela situação. Tem muito aprendizado, muito conhecimento que eu adquiri durante aquele tempo. E é uma história assim que me fez evoluir muito. Então, dá uma conferida nesses vídeos, se for do teu interesse. Depois que você assistir esse vídeo, entra aqui no canal e procura. Mas atenção, você precisa assistir os vídeos desde o primeiro até o último em sequência, para você conseguir entender a história e não se perder no meio do caminho. Porque senão vai chegar uma hora que você não vai entender nada se você pegar um vídeo lá e assistir aleatoriamente. Então eu te aconselho a assistir desde o primeiro até o último para poder compreender, entender a história, porque tem uma sequência, tá bem? Vamos saber então as qualidades das pessoas quietas. Eu acho que esse vídeo vai ser como um tapinha na cara dessas pessoas que fazem bullying com pessoas quietas. Vamos saber as qualidades que envolve essa pessoa tão na dela, tão quietinha assim. As pessoas quietas, elas observam mais, ouvem mais do que falam. Elas são mais atentas ao ambiente, às pessoas e às energias que estão por ali. Principalmente se é uma pessoa assim como eu, que tem uma sensibilidade maior para observar essas coisas. Então, quando todo mundo está conversando, está falando lá assuntos
que talvez não tem nada a ver com nada. A pessoa quieta, ela está analisando aquilo, tirando suas próprias conclusões. Se ela acha que a opinião dela pode ser importante naquela discussão, ela dará a sua opinião. Agora, se ela não tem nenhuma opinião sobre o assunto, nenhuma resposta, ela vai ficar em silêncio. E esse silêncio é que incomoda certas pessoas, não sei porquê. Talvez porque as pessoas não... Essas pessoas que falam demais, elas não conseguem ter esse silêncio que às vezes é necessário. Aí o silêncio dos outros acaba incomodando quem fala demais. É uma bela explicação. Pessoas quietas só falam o necessário e quando querem. Não adianta forçar um quieto falar porque não vai rolar, a não ser que ele queira te responder, queira falar, queira conversar. Mas se ele não quiser, ele vai responder com monossílabos e você vai entender que ele não está a fim de conversa. Essas pessoas preservam a sua vida e a sua imagem. Isto é, porque os quietos, eles não expõem os seus problemas, as coisas que acontecem com eles, aquilo que eles fazem, a sua vida, eles não expõem para as outras pessoas, eles não comentam sobre essas coisas. Eles são mais reservados, mais preservados do que as pessoas que falam até aquilo que não deve ser falado. São mais cautelosos nos relacionamentos. Isso é verdade. Em toda a minha vida até hoje, eu só tive 3 melhores amigas. Aquelas pessoas assim de confiar tudo, até os segredos mais obscuros da alma da pessoa. Eu sou uma pessoa que eu consigo reconhecer a confiança só de olhar para uma pessoa, mesmo que eu nunca tivesse visto ela. Pessoas quietas, eles têm esses poderes porque eles são mais observadores. Eles se preocupam mais em observar, em sentir, do que em falar. Eles evitam ofensas desnecessárias, porque eles são contidos, são mais calados. Eles medem as palavras antes de falar. E se eles percebem que se eles falarem determinada coisa pode ofender, então é melhor ficar quietinho. Dessa forma, eles se tornam mais criativos e mais inteligentes. Eu sempre tive fama de quietinha na escola e sempre tive fama de inteligente. Tudo bem que às vezes eu tinha até umas notas boas, às vezes nem tanto, mas eu sempre tive fama de ser da mais inteligente da turma. Porque eu era quieta, porque eu não fazia bagunça, eu não conversava na sala de aula coisas que não deviam. Então todo mundo me via como uma pessoa inteligente, que apenas estudava, que prestava atenção em tudo que o professor falava e que ia bem nas provas, tinha boas notas. Eu sempre pertenci para o grupo dos certinhos, dos inteligentes. Mesmo às vezes não sendo tão inteligente assim, tendo tão boas notas. Mas a fama de inteligente eu sempre tive. Uma pessoa assim pode se tornar atraente por possuírem mistérios. Desperta o interesse das pessoas, de algumas pessoas, por se aproximar, saber um pouco mais sobre aquela pessoa tão quieta e que transmite esse mistério todo. Por não expor aquilo que vai dentro da sua cabeça, a pessoa se torna misteriosa. Eu li uma coisa em um lugar que me chamou muita atenção e fiquei pensando naquilo. Dizia que as pessoas quietas são perigosas. Eu tive que dar risada quando eu li isso. Como assim perigosas? É porque esse mistério todo que uma pessoa quieta transmite
pode ser visto como uma mente perigosa, porque a pessoa ela não conversa, ela não expõe aquilo que ela está pensando, então ela pode estar pensando coisas bem estranhas, diferentes. Ninguém sabe o que se passa na cabeça de uma pessoa quietinha assim. Então, às vezes elas são vistas como perigosas. Naquela história do bullying, eu ouvi as pessoas dizer que tinham medo de mim. Eu ficava me sentindo muito perigosa mesmo. Caramba! Pessoas assim sabem que é bem melhor falar na dose certa e o suficiente do que falar demais. São mais reflexivos. Eles refletem sobre os problemas para poderem resolvê-los. Eles amadurecem mais rápido. Isso é verdade. Comigo aconteceu assim. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu comecei a perceber algumas mudanças que estavam acontecendo ao meu redor. E aí eu percebi que eu já não era mais criança e estava entrando no mundo da adolescência. E a partir dali eu era completamente responsável por todos os meus atos. Aos 15 anos eu já não me considerava mais adolescente, eu já parti para a fase assim que eu chamei de juventude. Não era mais coisa de adolescente, era uma pré-adulta praticamente. Foi uma fase mais madura dos 15 aos 18. E a partir dos 18 eu já me tornei uma adulta completamente responsável. E madura o suficiente para me identificar como uma pessoa adulta. Essas pessoas pensam e concentram-se em si mesmos e em tudo que os cercam. São mais intensos, lidam com emoções mais profundas. São bons ouvintes. Outra verdade, eu posso falar porque eu tenho experiência com isso, porque já aconteceu comigo. Eu sempre era muito solicitada para ser uma boa ouvinte de algum segredo. As pessoas se aproximavam de mim para me contar coisas que às vezes não contavam para ninguém, porque sabiam que eu ia escutá-las com atenção e dar bons conselhos. Sempre fui boa conselheira, eu era tipo a psicóloga da turma, né? Eu ouvia todo mundo, dava bons conselhos e sabia guardar segredo. Até hoje, né? Uma virtude que também muitas pessoas tentam e algumas não conseguem. São decididos, são mais detalhistas, firmes, convictos de suas ideias, são determinados, sabem liderar. Eu sempre fui mais fácil assim para mim ser líder do que ser liderada. Por exemplo, em um trabalho de grupo. Você sabia que os quietinhos são os mais fortes? Tem muitas situações na vida da gente que na condição assim de pessoas quietas é bem mais fácil de ser mais forte. Certas situações até nos deixam mais forte. E a gente consegue enfrentar com uma força muito maior que as outras pessoas desconhecem e até se surpreende quando percebe que a gente tem essa força toda. Muitas pessoas acreditam que pessoas quietinhas assim são mais frágeis. E às vezes isso não é verdade. Podem até ser muito mais fortes e podem surpreendê-las. Pessoas que têm o poder de acalmar os outros. Talvez por já ser uma pessoa super calminha, acaba transmitindo essa calma toda para as pessoas. São mais empáticas. Tem vídeo aqui no canal falando sobre empatia e sobre experiências que eu tive com a empatia. Eu sou uma pessoa muito empática. Eu consigo olhar para uma pessoa
e sentir tudo que ela está sentindo. Se ela está bem, se ela está mal, se ela está com algum problema, se ela está triste, se ela está feliz, se ela está nervosa, se tem algum problema que está preocupando ela, eu consigo sentir. Só de olhar, a pessoa não precisa nem abrir a boca para falar alguma coisa. Eu sinto a energia das pessoas. E isso se chama empatia. Olhar as coisas sobre o olhar do outro. Sentir o que o outro está sentindo. Com pessoas quietas isso é mais fácil de acontecer porque elas são pessoas mais reservadas e que estão mais atentas a tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor. Como eu já falei antes, elas se preocupam mais em sentir e em observar do que em falar. Então, elas podem conhecer melhor as outras pessoas, sem a necessidade de fazer isso com palavras, sem a necessidade de conversar com essas pessoas, simplesmente de sentir a energia que essas pessoas transmitem. Os quietos, eles conseguem conhecer melhor os outros. Eles conseguem ver e sentir aquilo que as outras pessoas não conseguem perceber. E eles tiram as melhores conclusões de tudo, porque eles têm esse poder de raciocínio muito profundo. Eles pensam muito sobre todas as coisas e conseguem encontrar as melhores conclusões para tudo. Então eles são muito discretos em relação à sua própria vida e também em relação àquilo que as outras pessoas lhe contam. São extremamente confiáveis. Pode confiar numa pessoa quietinha, porque se ela não é de muitas palavras, ela não vai contar um segredo teu. Eles ouvem na essência, se dedicam a ouvir o que os outros falam e pensam. Uma pessoa quieta, ela sabe ouvir. Ela sabe que tem apenas uma boca e 2 ouvidos por algum motivo. Coisa que muitas pessoas não conseguem entender de jeito nenhum. Dão maior atenção aos detalhes e pensam muito antes de agir e falar. E sempre transmitem muita tranquilidade em todos os lugares por onde passam. Esse é o universo das pessoas quietas, silenciosas, caladas, mas não tímidas. Tímidos é outro assunto, é outra coisa diferente. Um tímido jamais faria certas coisas que uma pessoa quieta até faz. Dizem que pessoas quietas, elas atraem pessoas inteligentes, despertam o interesse de pessoas mais inteligentes. E isso eu também posso dizer que é verdade, porque comigo funciona assim. As pessoas que se dedicam a se aproximar de mim, puxar a conversa, me perguntar alguma coisa, querer conversar comigo, são as pessoas mais inteligentes, as pessoas mais estudadas, que já fizeram curso superior, que já passaram em concurso público, pessoas que trabalham com bastante pessoas e que olham para mim e sentem interesse em saber um pouco mais sobre mim. Vêm e me perguntam algo, querendo realmente conversar, tendo interesse em me conversar. E me consideram como sendo uma pessoa muito inteligente também. Já as pessoas que criticam e que talvez nem aceitam, se incomodam tanto com o meu jeito quieta de ser, são pessoas que não são tão inteligentes assim e que nem sequer curso superior já fizeram. Pode ter alguma coisa a ver, pode ser coincidência, não sei, mas os estudos falam nisso, né? Os quietos despertam interesse das pessoas mais inteligentes. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? De todas essas características que eu trouxe aqui para você. Você se identificou com algumas? Por que você clicou nesse vídeo para assistir? O que te chamou a atenção? O título, o tema? Saber um pouco mais sobre esse universo das pessoas quietas? Tem alguém que você conhece que é assim? Você já viveu alguma história parecida? Você se identifica com algumas dessas características? Você também é uma pessoa quieta ou você é o tipo de pessoa que fala demais, que fala muito?
Vamos falar muito sobre personalidades nos outros vídeos que tiver aqui no canal. Deixe o seu comentário, sua pergunta. O que você quer saber, o que mais que você quer ver aqui no canal. Eu estou esperando o seu retorno. É muito importante a sua participação aqui no canal. E lembre-se sempre que se nós temos 2 ouvidos para ouvir e uma única boca para falar, é por algum motivo. Existem frases que eu gosto muito e quando alguém tenta me provocar, é bem oportuno acabar soltando uma frase dessas, por exemplo: o ignorante grita, o inteligente fala e o sábio cala. Nunca se esqueça que em muitas situações o silêncio é a melhor resposta que você pode dar para alguém. Espero que você possa refletir sobre o vídeo de hoje e se dedicar a conhecer mais as pessoas quietas que estão ao seu redor. Elas podem te surpreender em muitas coisas. Obrigada pela sua atenção, muitos beijos na sua alma e até o próximo vídeo.